Pessoal, tudo bem? Então, vamos continuar nossa aula da semana passada, continuar o nosso estudo sobre as funções inorgânicas. A gente já passou por ácidos, já passou por bases e agora nós vamos estudar um pouco dos sais. Então, uma definição de sal. Sal é toda substância que, em solução aquosa, sofre dissociação, liberando pelo menos um cátion diferente do H+, porque se fosse o H+, seria um ácido, ou um ânion diferente do OH-, que, se fosse o OH-, seria uma base, segundo a teoria eletrolítica de Arrhenius. As características dos sais. Os sais são compostos iônicos, então, são formados por íons, um cátion e um ânion. Eles conduzem corrente elétrica em solução. Eles quase sempre são tóxicos. Eles são sólidos à temperatura ambiente e eles reagem com ácidos, hidróxidos, outros sais e com metais. Aqui nós temos alguns exemplos de sais, como o cloreto de ferro 2, que é composto do íon ferro 2+, e do o cloro menos, os íons cloreto. Temos aqui também o iodeto de lítio, que é composto pelo lítio e o iodo. E também temos o nitrato de potássio, que é composto do cátion potássio e do íon nitrato. Os nomes dos sais. Os nomes dos sais, primeiro a gente coloca o nome do ânion, mais o nome do cátion. Então, no caso do ânion bromo e do cátion cobalto 3, nós colocamos o nome do nome do sal, fica brometo de cobalto. Como os sais são formados? Os sais são formados a partir de uma reação ácido-base, dando sal e água. Aqui nós temos o exemplo da formação do sal de cozinha, que é a partir do ácido clorídrico mais o hidróxido de sódio, formando o cloreto de sódio, mais a água. Os sais podem ter diversos caráteres. No caso do cloreto de sódio, ele tem um caráter neutro. Por quê? Porque ele vem da formação, ele é formado a partir de um ácido forte mais uma base forte. Sendo assim, o sal tem caráter neutro. Mas, se o sal for formado por um ácido forte e uma base fraca, ele tem um caráter ácido. É o que acontece ali no segundo exemplo, em que temos o ácido nítrico agindo com o hidróxido de prata, dando o nitrato de prata mais água. Esse nitrato de prata é um sal ácido. Também temos a possibilidade de um ácido fraco mais uma base forte dar um sal básico. Ali nós temos, como no exemplo ali, nós temos o ácido carbônico com o hidróxido de sódio, dando o bicarbonato de sódio mais água. O bicarbonato de sódio é um sal básico que a gente usa, ele está no sal de fruta. Normalmente, quando as pessoas têm azia ou tá com o estômago irritado, o estômago tem ácido clorídrico lá para dissolver, para reagir com a comida, você não joga uma base lá, você não toma uma base, porque a reação entre um ácido forte e uma base forte, ela é bem exotérmica, dá calor. E o único órgão que tem o revestimento para ácidos no nosso corpo é o estômago. Sendo assim, a gente toma um sal básico, que no caso ali é o bicarbonato. A gente pode tomar o bicarbonato, ele vai reagir e vai diminuir a concentração do ácido clorídrico e aliviando a azia. Bem, as ligações entre
os sais são ligações iônicas, ligações entre íons, com transferência definitiva de elétrons. Essa ligação é caracterizada pela existência de forças de atração eletrostática entre os íons. Ali a gente pode ver o exemplo do sódio e do cloro separados, e depois quando forma o cloreto de sódio, em que o sódio doa um elétron e fica com o octeto completo, e o cloreto recebe esse elétron e também completa o octeto e fecha a camada de valência. Bem, os sais, eles em solução aquosa podem 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 conduzir em corrente elétrica. Entretanto, no estado sólido, não existe essa condução, porque não há mobilidade dos íons. Portanto, em sólido, eles não conduzem corrente elétrica, em solução, conduzem. Muitos sais são venenosos. Muitos sais são venenosos. Mas, se eles são venenosos, a gente usa ele, mas também a gente usa eles para fluoretação da água, ou seja, é uma etapa de limpeza da água para que a gente possa tomar, e também utiliza o fluoreto de sódio nos cremes dentais. Então, qual é a diferença entre um veneno e um remédio? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, já dizia Paracelso, médico e físico. Apesar de o fluoreto de sódio ser amplamente usado no nosso cotidiano, como está para o tratamento de água e utilizado nos cremes dentais, ele é altamente tóxico. A questão é como ele é utilizado. Então, eles utilizam uma solução bastante diluída, são doses bem diluídas do fluoreto, do fluoreto de sódio na pasta e na água, para que só tenha o processo de esterilização, ajude na limpeza e que não venha a envenenar o ser humano. Uma dose grande do fluoreto de sódio pode ser fatal. Algumas aplicações de alguns sais no cotidiano. Temos ali o hipoclorito de sódio, que ele é utilizado para o branqueamento de produtos têxteis e papéis. Temos também o sulfato de cálcio, que é o giz escolar. E temos o nitrato de amônio, que é utilizado nos fertilizantes. Aqui, para finalizar a nossa aula, temos um exercício para relembrar de alguns conceitos que eu acabei citando durante a aula. Então, vamos lá. Esse exercício caiu na prova de vestibular da PUC do Rio em 2008. O cloreto de sódio é um composto iônico que se encontra no estado sólido. Dissolvido em água, se dissocia completamente. Acerca desse sal, é incorreto afirmar que o cloreto de sódio tem a fórmula NaCl? Certinho. No estado sólido, a atração entre os seus íons é muito forte e, por essa razão, possui um elevado ponto de fusão? Certo. Ó, são atrações muito fortes, a atração iônica é muito forte e realmente eles têm elevados pontos de fusão. Em solução aquosa, conduz corrente elétrica muito bem? Certo, comentei isso durante a aula também. A D vamos pular, que a gente lê depois. HCl e NaOH são o ácido e a base que dão origem a esse sal? Sim. Ácido clorídrico com o hidróxido de sódio formando o cloreto de sódio, que é um sal neutro. Então vamos para a letra D, que é a resposta do exercício, que está incorreta. A ligação entre os seus íons é por covalência? Não. A ligação entre os seus íons é uma ligação iônica.